10 bilhões de dólares foram vendidos em lucro nos últimos dias no Bitcoin, na região de 70 mil dólares. E você deveria se preocupar muito com isso. Bom, Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Legal? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, se a gente avaliar a métrica, por exemplo, das baleias, né, que são aquelas pessoas que detêm mais de 1.000 bitcoins, a quantidade de endereços que tem mais de 1.000 bitcoins, a gente vai ver que essa métrica ela caiu drasticamente nos últimos dias. E a mídia, ela solta essas informações aqui com uma grande headline de que, por exemplo, os bitcoins da corretora Mt. Gox está sendo movimentado. E que nesse momento a gente tem uma alta realização de lucro e que são realizações de 10 bilhões de dólares, como eu abri esse vídeo aqui para você. Isso é o que o mainstream ele vai fazer. Isso é o que as mídias elas irão falar para você para que você seja simplesmente manipulado. Olha só, entenda que se você realmente quer enriquecer, se você realmente quer atingir a sua liberdade financeira com as criptos, você precisa ser mais profissional, menos amador nesse jogo. Porque saiba que vão tentar te manipular de qualquer forma para que você tenha atitudes de uma pessoa amadora, uma pessoa que não sabe o que ela está fazendo, por exemplo. Olha só, a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe um tipo de notícias desse é avaliar, analisar, entender se aquilo é real ou não e a gente deve cavar as informações. Olha só, nós estamos vendo exatamente que a gente tem ali uma diminuição das baleias. Se a gente olha para a realização de lucro, a gente vê aqui essa realização de lucro de 10 bilhões de dólares acontecendo. Isso daqui é algo muito pesado, afinal de contas, eu falo para vocês que realizações de lucro é uma região de formação de topo, por exemplo, e essa é a maior realização da história do Bitcoin. Só que tem um ponto muito importante dentro dessa realização de lucro aqui, que as pessoas que seguem as notícias e não sabem analisar o mercado, acabam perdendo essa informação. Olha só, se a gente analisar ali também o saldo das carteiras, né, que tem de 1.000 a 10.000 bitcoins, a gente vai ver que houve exatamente uma distribuição de aproximadamente 130 mil bitcoins. Mas eu quero que você entenda que essa informação aqui, ela é falsa. A gente não teve essa realização de lucro de 10 bilhões de dólares em Bitcoin. E eu vou te explicar o porquê que nós não tivemos essa realização. Por mais que a gente tenha ela apontando nos gráficos, por mais que a gente veja ela ali, por exemplo, 10 bilhões sendo realizados em lucro, se a gente cavar essa informação, a gente vai entender que essa informação ela é falsa. Olha só, existe uma parada dentro da análise on-chain que a gente chama de gráficos ajustados. O que seriam os gráficos ajustados? Existem equipes, por exemplo, dentro da Glassnode, que é uma equipe exclusivamente para traqueamento de informações, para que ela consiga conectar as carteiras e entender, por exemplo, todas as carteiras da mesma entidade. Pensa só, eu, Guitelis, eu não tenho uma única carteira, eu não tenho uma única hard wallet e eu não concentro todos os meus ativos em um único local. Eu tenho algumas hard wallets, eu tenho algumas carteiras. Esse time da Glassnode, por exemplo, que a gente chama de ajustado, ele vai identificar todas as minhas carteiras. Sim, é possível a gente traquear todo mundo, porque a blockchain é um livro razão contábil aberto. Em algum momento você passou por uma corretora e daquela corretora você começou a espalhar os seus ativos, ou você comprou de um P2P e chega uma hora que você vai fazer a sua realização de lucro, você vai passar por uma corretora e em algum momento você vai fornecer informações para alguém onde você vai linkar todas as suas carteiras. Por isso que a blockchain é o pior local para você fazer alguma coisa errada, porque todas as informações ali, elas estão disponíveis na sua frente. Se você quer fazer algo errado, é melhor que você faça em uma maleta de dinheiro impresso, porque dessa maneira você não consegue ter um registro em cima daquilo.
Esse time da Glassnode, ele vai pegar todas as minhas carteiras e vai considerar que todas essas carteiras, elas são minhas. Ou seja, se eu fizer uma transação entre as minhas carteiras, a gente não considera como uma realização de lucro, por exemplo, porque é uma transação entre a mesma entidade que nós chamamos. E quando a gente olha para essas notícias aí que saíram nos últimos dias, por exemplo, da MTGOX fazendo transferência, eu acompanho exatamente a carteira da MTGOX e a gente acompanha ela de uma maneira agregada, aonde a gente utiliza os gráficos ajustados para entender todas as wallets que a MTGOX tem, todas as wallets que é do mesmo grupo de entidade, e quando há uma transferência de uma carteira da mesma entidade para outra carteira, a gente não tem uma consideração da realização de lucro. Por exemplo, se a gente olhar gráficos ajustados da MTGOX, a gente vai ver que ela continua com um saldo ali de 140 mil bitcoins. Ou seja, quando a gente olha para essa realização de lucro aqui, ó, que nós tivemos, nós não estamos olhando para uma realização de lucro ajustada. Nós estamos olhando para uma realização de lucro que ela considera movimentações entre o mesmo grupo de entidades. E aí aqui está o pulo do gato. Se você for um analista, se você contratar informações privilegiadas, não são esse tipo de informações aqui, por exemplo, que todo público tem acesso a isso apenas pagando $20 ali por mês, mas se você contratar informações privilegiadas, por exemplo, com gráficos ajustados de realização de lucro, você vai ver que não houve realização de lucro. Por que não houve realização de lucro? Porque essa transferência que nós tivemos desse saldo aqui das carteiras da MTGOX foram feitas por uma mesma carteira do grupo de entidades da MTGOX. Quando a gente olha, a gente vê que eles têm vários endereços e a transação foi feita de um endereço para o outro. Isso quer dizer que não houve essa realização de lucro de 10 bilhões de dólares. O mainstream adora soltar isso. O Twitter, nos últimos dias, simplesmente fedeu a essa informação de que estava tendo movimentação nas carteiras da MTGOX. As pessoas que não param para analisar aquelas informações, que são as pessoas que simplesmente replicam algo que outra pessoa falou, publicou isso de uma maneira muito rápida. Isso aconteceu no dia 28. Por que eu só estou vindo falar com você isso no dia 30? Porque nos 2 últimos dias eu passei analisando, entendendo se aquela movimentação ela era real ou não. Porque eu não sou um investidor amador, eu sou um investidor mais profissional, eu vou avaliar, eu vou entender se aquilo é real ou não, se aquela movimentação ela faz sentido ou não, se aquilo me faz tomar uma decisão de venda ou não. Eu não vou simplesmente sair replicando o que publicaram no Twitter. Por que vocês acham que eu não utilizo, por exemplo, o Twitter? Eu odeio as informações que estão dentro do Twitter. Porque se você acredita que você vai conseguir tomar uma decisão assertiva de investimento vendo o que alguém publicou gratuitamente dentro do Twitter, meu amigo, você está de brincadeira na tomateira. Você está sendo uma pessoa amadora. Olha só, existem players muito mais experientes, muito mais profissionais que vão contratar informações privilegiadas onde ele não pode trazer essas informações para o público para que ele possa tomar decisões mais assertivas. São analistas, são pessoas mais profissionais e não pessoas amadoras que estão simplesmente tomando decisão porque viu alguém falando alguma coisa. Entenda que se você realmente quer atingir a sua liberdade financeira, você precisa mudar o seu comportamento, como você lida com o seu dinheiro, como que você lida com as suas decisões, como que você lida com a sua análise. Olha só, investir é uma máquina de multiplicar dinheiro. É uma profissão que você só precisa de um único computador e de qualquer lugar do mundo você pode ter resultados financeiros. Em vez de você ter que acordar às 8 da manhã, ir para a empresa de alguém e no final do mês receber um salário, você pode construir o seu salário através dos investimentos. Só que para isso, você precisa jogar um jogo muito mais profissional, beleza? Eu falo isso para você porque é o jogo que eu joguei, foi isso que me fez chegar até aqui, até onde que eu estou, beleza? Essa realização de lucro, ela não houve. E a gente ainda não venceu a nossa última fase do ciclo. A gente vai vencer a nossa última fase do ciclo, a nossa euforia, né? Quando a gente tiver a nossa euforia acontecendo, a gente deve ficar preocupado com esse tipo de transação
por exemplo, quando a gente tiver altas realizações de lucros reais ali, a gente deve se preocupar com esse tipo de transações. Mas esse não é o caso ainda. A gente não entrou dentro da fase eufórica. Nós vamos entrar dentro da fase eufórica e a gente vai olhar price action, quais são os alvos. Olha só, nesse momento a gente tem uma redução do risco de venda, tanto dos investidores de curto prazo, tá? Quando a gente olha aqui para o risco de venda dos investidores de curto prazo, ele está bem baixo, quanto dos investidores de longo prazo também. A gente teve uma boa diminuição do risco dos investidores de longo prazo. O porquê que houve essa redução do risco? Porque a gente saciou a vontade desses players realizarem lucros no começo de março de 2024. E foi aonde nós tivemos essa real realização de lucro aqui. Isso foi uma realização de lucro que me preocupou durante um momento. Para quem lembra, mais ou menos aqui dentro dessa região, eu comecei a tomar estratégias defensivas dentro das minhas carteiras, porque eu esperava que essa realização ela fosse entregar um pullback muito maior. Não entregou um pullback muito maior, então nós estamos de volta no jogo até que a gente tenha novas realizações de lucro acontecendo, até que o risco de venda dos investidores de curto prazo ele esteja alto, até que o risco de venda dos investidores de longo prazo ele também esteja alto. Então, nesse momento, a gente deve olhar mais para oportunidades, a gente deve entender que o mercado ele ainda tem uma parte para nos entregar. Tem a última fase a acontecer. Ontem eu te expliquei que essa última fase ela é a mais exponencial que nós temos. Então, diante a isso, entenda que essas informações de realização de lucro, sendo que informações ligeiramente falsas, houve a transação, mas não foi uma realização de lucro, entenda que tudo isso é simplesmente para ofuscar a sua visão dessa última fase do ciclo. O ciclo ele não vai te esperar. O mercado cripto ele vai subir, ele vai entregar essa última fase do ciclo e depois a gente vai vivenciar um longo período de bear market. Foi isso que aconteceu em toda a história do Bitcoin. O ciclo ele é bem claro. Diante a isso, nós devemos estar exposto nesse momento. Eu estou aproveitando esse momento e essa oportunidade que está diante da nossa frente. Olha só, se a gente avaliar, por exemplo, o Bitcoin dentro de um gráfico semanal, a gente pode trabalhar com os alvos de Fibonacci, entender qual que é o padrão de Fibonacci dentro do Bitcoin no gráfico semanal e ver o que nós temos de alvo. Olha só, se a gente avaliar exatamente essa última retração que nós tivemos aqui antes da pernada ali de aprovação do ETF, a gente teve um padrão bem clássico aqui, que foi Bitcoin chegando até o alvo 1618 de Fibonacci. Essa linha azul que nós temos aqui. Esse é um padrão que nós enxergamos dessa pernada que nós tivemos, beleza? Guarda aí, 1618 de Fibo. Se a gente traçar para a última movimentação que nós tivemos aqui, ó, após a aprovação do ETF, nós podemos observar que Bitcoin foi até o mesmo alvo, 1618 de Fibonacci. Isso daqui é coincidência? Não, não é coincidência. São padrões de movimento dos investidores nesse ativo. Não é porque tem um número mágico ali, inclusive, eu te mostrei recentemente, na terça-feira, avaliando as altcoins, que você deve adaptar a sua FIBO para aquele ativo. Você deve olhar para o padrão daquele ativo e tomar as decisões em cima desse padrão. 0,68, 0,5 de Fibonacci vai funcionar melhor para uns ativos e pior para outros ativos. Cada ativo ele vai ter um padrão. Fibonacci é uma ferramenta que te proporciona uma avaliação do padrão daquele ativo. Não é uma ferramenta engessada como as pessoas usam por aí. Por exemplo, utilize sempre 0,5 de Fibonacci. Não funciona para todos os ativos 0,5 de Fibonacci. Fibonacci é uma ferramenta para você avaliar o padrão daquele ativo. Então, nós estamos avaliando o padrão aqui. Encontramos um padrão 1.618 de Fibo. Se a gente fizer nosso dever de casa e traçar aqui o nosso último fundo, último topo, igual nós fizemos ali no passado, nessas duas pernadas que nós tivemos aqui, a gente tem um alvo bem claro do Bitcoin, que é a casa dos 100 mil dólares. Olha que louco, eu falo bastante para vocês que os 100 mil dólares vai ser uma região de alta resistência do Bitcoin.
Isso porque a gente olha para análise on-chain, a gente olha para o price action, a gente olha também para análise social, né, para o mindset das pessoas. A gente sabe que é uma resistência psicológica os 100 mil dólares, ou seja, os 100 mil dólares ele é uma região de alta resistência, mas ele também é uma região que ela está sendo tratada como se fosse um imã para o Bitcoin. Todo mundo espera os 100 mil dólares desde o ciclo passado, ou seja, as pessoas elas tendem a não realizar até que a gente chegue próximo dessa região. E quando a gente olha para alvos, por exemplo, de Fibonacci, está lá na casa dos 100 mil dólares. Então eu vejo que essa retração semanal que nós tivemos aqui é o combustível que nós precisávamos para a gente ter a nossa realização, saciar a vontade periódica dos investidores de longo prazo que realizaram lucro ali, para que a gente vá buscar esses patamares de 100 mil dólares. Eu acredito que em breve veremos Bitcoin dentro dessa zona aqui, nas próximas semanas. Por isso que a gente está fazendo, nesse momento, uma corrida contra o tempo, acumulando dentro dessa região para capturar a última pernada do ciclo, essa última movimentação que nós vamos ter, que é a fase eufórica do Bitcoin. Diante a isso, entendendo que toda essa notícia que foi gerada nesses últimos 2 dias, ela não passou de um FUD, simplesmente aonde as pessoas construíram medo, tiveram umas incertezas e dúvidas naquele momento. Só que quando a gente olha para métricas, quando a gente olha para dados, ainda temos espaço para poder subir. O tempo está encurtando, a janela de oportunidade ela está fechando, a gente não vai ter essa janela para sempre. Saiba aproveitar essa janela que ela está diante da sua frente e ela ainda está aberta, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere inscrever. Forte abraço e amanhã estamos de volta aqui no canal, analisando o mercado cripto de uma maneira mais profunda, como nós fizemos hoje. Forte abraço, tamo junto e valeu!